Agora, com relação àqueles que mantêm o tráfico, quais são as responsabilidades que eles assumem diante as leis divinas, Raul? É muito interessante pensarmos nessa questão do tráfico, porque ela é tão velha quanto a criatura humana na Terra. Sempre houve alguém querendo vender alguma coisa, ainda que imprestável, a alguém. E sempre teve alguém querendo comprar alguma coisa, mesmo que essa coisa seja imprestável. Lei de mercado, lei de oferta e da procura. O que acontece é que nós vivemos um contexto de materialismo muito exacerbado. E o materialismo se associa às ideias de que a vida toda se passa aqui. Tem começo e fim na Terra. Então muita gente quer lucrar, enriquecer, ficar poderosa, começar e acabar aqui na Terra. E para isso ela passa por cima de tudo, ela passa por cima de todos. Ela não se peja de coisa nenhuma, ela não se envergonha de nada, porque ela quer demonstrar que é mais esperta que os outros. Então, quando você imagina que uma pessoa, ao usar o produto que você está vendendo, ela vai se infelicitar, e você não se sensibiliza com isso desde que entre dinheiro, você é mais infeliz do que ela. Você é mais ignorante do que ela. Porque ela vai acabar sendo sua vítima. Então ela terá mais méritos do que você. Nesse caso, quando nós pensamos no traficante, nós pensamos numa pessoa profundamente infeliz. Ela desama a humanidade de tal maneira que ver pessoas doentes morrerem, famílias destroçadas, aleijões, é secundário. É como o mal político, que fazer uma guerra para ele é bobagem. Vai morrer 1 milhão de pessoas, vai diminuir a despesa do país. Ele está pouco se ligando se haverá sofrimentos, dores, misérias, se haverá prostituição a partir de uma medida econômica que ele tome. Então, o traficante é alguém insensível. Ele passou a admitir e a acreditar que ele precisa daquele dinheiro. E se tem uma pessoa tola, uma pessoa parva ou ingênua, que lhe dê esse ganho, ele vai atrás. Ele corre atrás. Não se peja em felicitar as crianças, dar uma bala contaminada com droga para uma criança na porta da escola para viciá-la. Vejamos que há um planejamento. Então as coisas más que nós fazemos e que têm um planejamento, elas ferem ainda mais a nossa consciência. É diferente do momento de desespero você cometer um desatino, mas o desatino que é perpetrado com maquinação, você fica muito mais responsável por ele, porque você teve tempo de se arrepender, você teve tempo de voltar atrás. Nós vivemos numa sociedade em que ainda temos que esperar muito tipo e nível de sofrimento. Não foi à toa que Jesus Cristo disse a Judas Iscariotes que os pobres sempre os tereis, Judas. Porque na medida em que nós enriquecemos de maneira ilícita, nós temos que devolver isso um dia à sociedade. Nós temos que devolver saúde à sociedade. A saúde que nós tiramos vendendo drogas. E quando nós falamos em drogas, costumeiramente estamos pensando no crack, na cocaína, na marihuana, na maconha. Mas não nos lembramos do álcool que a gente tem em casa. Nos barizinhos enfeitados, adornados das donas de casa. E quantas vezes nossos filhos aprendem a beber alcoólicos dentro de suas próprias casas, dentro do nosso lar. Nós estamos falando de droga, a droga consentida legalmente, no tabagismo do pai de família, que está ensinando o seu pequeno a fumar, que está fumando no ambiente em que sua mulher está grávida, está gestante. Estamos falando dessa droga que a mulher grávida toma em forma de bebida alcoólica e converte o feto em um bebê alcoólatra. Então, quando ele nasce, ele está cheio de cólicas, cheio de dores, síndromes de abstinência. Então, ela dá para ele um elixir, um remédio que tem álcool e passa a dor, a cólica da criança, ela satisfeita na sua necessidade alcoólica.
Quanta tragédia que vão se desenrolar mais tarde e que tem começo agora dentro do lar. Como Cristo disse, que o administrador dará conta de sua administração, não esqueçamos que cada um de nós é administrador da sua própria vida. E vamos ter que dar conta do que fizemos dessa vida, do que fizemos desse corpo. Não me vale gritar, eu tenho direitos, eu posso, eu pago, eu compro com o meu dinheiro. Porque esse corpo não foi comprado com dinheiro. É uma dádiva celestial do nosso Pai. E precisa ser cuidado, deve ser bem cuidado, para que nós tenhamos felicidade no seu uso. É dessa maneira que o traficante se compromete, ele entra na sintonia de obsessores terríveis, que o exploram, que retiram-lhe a vitalidade, que retiram-lhe a sensibilidade. E dessa maneira o usuário acaba também nas mãos de entidades que se utilizam da droga através dele. O usuário de drogas acaba sendo um instrumento do obsessor desencarnado, que tira proveito, uma vez que já não tem seu corpo, ele tira proveito através do corpo alheio. Dessa maneira, há pessoas que não sabem como é que elas entraram na droga. Elas entraram na droga quando provaram pela primeira vez. Aquela velha ideia de onipotência, de que eu posso, a hora que eu quiser eu saio. Se a pessoa pudesse sair na hora que quisesse, ela não teria entrado. Ela teria raciocinado antes, ela teria pensado antes. Então há grandes infelicidades na nossa vida social por conta do tráfico, por causa das drogas. Mas nós sempre estamos olhando o tráfico lá longe e a droga lá longe. Nunca pensamos no tráfico e na droga que nós vivemos dentro de casa. O parente que fuma na frente de nossas crianças, o pai e a mãe que fumam junto dos seus filhos, que tem bebidas alcoólicas em casa, que se embriagam em casa. Quantas são as mães, as esposas que dizem, eu prefiro que ele beba em casa, como se o álcool tivesse um poder diferente quando bebido em casa, quando bebido no boteco. É muito importante, então, que nós aprendamos a usar nosso discernimento. O álcool não presta jamais. Não podemos imaginar que o tabaco tem alguma validade em algum momento para a criatura. Não podemos supor isto. Temos que admitir que quando nós enchemos os pulmões de nicotina, de alcatrão, etc., estamos nos infelicitando. Quando enchemos o nosso sistema nervoso de álcool, estamos nos infelicitando. E daí para outros tipos e níveis de drogadição, estamos a um passo muito curto. Desse modo, vale a pena que nós tenhamos cuidados com o uso para nós e com o exemplo que damos para os outros. Eu não posso ser um showroom de tragédias para que os outros aprendam. Eu não posso converter minha casa num showroom de viciação. Aqui a gente faz, a gente se embriaga, a gente se envenena para mostrar aos filhos como é que se faz. Então, quando nós culpamos o traficante lá de longe, muitas vezes não nos damos conta do traficante que está bem perto, dentro de casa, e que a gente o conhece muito quando se olha ao espelho. Raul, na sua resposta, teve um momento que você falou da questão do campo obsessivo, nos casos dos usuários, sejam de drogas lícitas ou ilícitas. Aprofunda um pouco esse tema do campo obsessivo, da atração de obsessores, ou da influência desses obsessores. Acreditamos piamente que toda criatura que desencarnou, que morreu, carregando um determinado vício, como o vício não era do corpo, o vício era da mente, essa mente desencarnada continua viciosa, continua viciada. E por não ter o corpo mais para satisfazer o seu vício, a sua tendência é procurar alguém de cujo corpo ele possa tirar proveito. Então induz esse alguém muitas vezes, conhecendo as suas tendências, as suas inclinações ao vício, induz esse alguém ao vício que ele deseja. E esse alguém começa a usar a droga que a entidade deseja. E a entidade se liga a essa criatura incauta para tirar proveito via terceiros,
daquilo que ela gosta. É como se fosse uma ventosa psíquica em que se gruda, se agarra sobre o outro encarnado e se tira proveito, se absorve através do outro aquilo que o desencarnado deseja. Nós sabemos, por exemplo, o álcool, ele não é digerido, ele vai diretamente para a nossa corrente sanguínea. A gente toma uma dose de alcoólico e já se sente alterar no momento seguinte. Logo, isso está no sangue. As entidades espirituais vampirizadoras, obsessoras, elas se vinculam aos nossos centros de força para absorver essa substância que está no nosso organismo. Vemos muita gente em certos cultos mediúnicos que bebe bastante quando incorporadas por espíritos, e quando o espírito se desliga, elas estão sóbrias. Porque ele absorveu o álcool, o espírito alcoólico que estava na bebida. Ficou no estômago do médium a água do álcool, mas a essência etílica, o espírito absorveu, para sentir-se durante algum tempo humanizado. Como qualquer usuário de droga que usa para se sentir mais forte, mais macho, mais corajoso, mais isso, mais aquilo. Enquanto durar o efeito do estupefaciente, enquanto durar o efeito da droga. Então, muitos espíritos se valem dessa possibilidade perispiritual de absorver, o corpo espiritual tem esse poder de absorver, então eles se utilizam de pessoas que ingerem drogas e absorvem através do corpo delas aquilo que lhes interessa. E aí criamos um vínculo obsessivo de difícil erradicação. Raul, junto com as suas considerações finais, uma pergunta: como as casas espíritas podem auxiliar nos tratamentos dos vícios, das drogas? O tratamento começa pelo esclarecimento. Toda instituição religiosa, sejam as casas espíritas, sejam as igrejas católicas, evangélicas, budistas, onde quer que a criatura vá buscar o apoio divino, começa por orientar os seus seguidores, os seus profitentes, o seu rebanho, pelo esclarecimento. Depois, no caso específico do espiritismo, dado que não sabemos como as outras crenças agem, nós temos os trabalhos de diálogo fraterno, nós temos o trabalho dos passes, da fluidoterapia, terapia através da imposição de mãos, da emissão de fluidos, de energias biopsíquicas. Nós temos os trabalhos de atendimento aos desencarnados sofredores, que nós chamamos de reuniões de desobsessão, ou de atendimento aos sofredores, exatamente para que se socorram os dois lados. O lado dos desencarnados que estão aflitos pelo vício que portam e o dos encarnados, dos vivos, que estão desesperados pelos vícios que portam, muitas vezes induzidos pelos mortos, induzidos pelos desencarnados, de má índole ou que estão enfermos igualmente. De modo que o centro espírita pode orientá-los nesse sentido, desde o esclarecimento, desde a informação, até o tratamento, a terapia fluídica, a terapia mediúnica. E deste modo, vale a pena nós nos prevenirmos. Nada de querer experimentar, porque na hora que a gente quiser sai. É importante que antes de expormos a nossa vontade, analisemos as nossas capacidades. Ainda aí o autoconhecimento é fundamental. É a chave do progresso individual. Conhecermos-nos. Se eu não sei qual é a minha resistência, eu não devo me expor aos perigos cotidianos. Muito obrigada pela tua presença, Raul. É uma renovada alegria estarmos juntos. E você que esteve em sintonia, continue ligado nesse programa Transição, que tem como objetivo trazer uma visão para esses tempos de grandes transformações. Esperamos você no próximo programa. Até lá!